Caros amigos e amados de meu Pai, que Deus abençoe a todos vocês, todos os que estão interessados em ouvir e aprender a sua palavra. Quando nós ouvimos e damos atenção à palavra de Deus, então nós construímos uma vida que faz a diferença neste mundo. Porque construímos uma vida pautada na educação, na educação do Eterno Pai para com os seus filhos, o seu povo. Foi isso que Deus fez quando chamou Abraão para gerar, através de Abraão, nações. Para que estas nações, uma vez seguindo os princípios, a educação que vinha do céu, então essas nações seriam felizes. Só que o homem, o ser humano, não quis dar ouvidos à voz de Deus, então ele padece, ele sofre, ele geme por conta do que ele semeia o mal, ele vai colher o mal. Só quando ele aprende que semeando o bem, ele vai colher o bem, e ele faz isto, então ele colhe os frutos do bem que plantou. Bem, eu queria falar duas coisinhas, especialmente sobre esse trabalho, né, que nós colocamos lá no Univer. Se você quiser assistir no Univer, a vida do pastor, na Ucrânia, no lugar onde a guerra está correndo frouxo. E muita gente tem perdido a vida, muitos pais perdendo filhos por conta dessa guerra. Então, eu queria convidar você para assistir no Univer essa matéria, para você entender o segredo da Igreja Universal do Reino de Deus. Muitas pessoas perguntam, mas qual é o segredo? O segredo está em obedecer, seguir a receita que Deus nos deu para uma vida em paz com Ele, uma vida frutífera. É só obedecer, mas as pessoas querem mais, elas querem saber mais, não tem mais. Você obedece a palavra de Deus, então o trabalho vai desenvolver, porque Deus vai honrar os seus ensinamentos. A palavra de Deus são os ensinamentos de Deus. A palavra de Deus é também a vontade de Deus para cada um de nós. Então, quem crê, obviamente, quem crê obedece essa palavra. Quem não crê, não obedece. Então, colhe os frutos da desobediência. Não é que Deus vai puni-las com, não me obedeceu, então eu vou te castigar. Não. Deus vai deixar que aquela pessoa venha colher os frutos da desobediência. Mas quando há obediência à palavra de Deus, então Deus abençoa, Deus prospera. Você vai verificar que um dia, lá na vida do pastor, do bispo, da esposa do pastor, auxiliar do bispo, você vai ver que, mesmo em meio às enormes dificuldades, eles, graças a Deus,
têm sido sustentados pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Só que é óbvio que para a gente seguir a receita de Deus e obedecer a sua voz, a sua palavra, a pessoa tem que sacrificar a sua própria vontade. Então, por exemplo, nós estávamos conversando ainda há pouco, e os pastores, e nós estávamos falando que o segredo da Igreja Universal do Reino de Deus é só obedecer a palavra de Deus, só isso, mais nada. Por exemplo, qual o segredo do homem de Deus? É porque ele é casado com uma mulher de Deus. Quando ele é bem casado, quando ele acha a pessoa que vai compartilhar com ele toda a sua vida, toda a vontade de Deus com ele, então essa pessoa vai fazê-lo feliz. É o que Deus falou. Aqui a receita. Quando você lê a Bíblia, medite nos versículos para você descobrir os segredos de uma vida em comunhão com Deus. Diz o texto sagrado que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quer dizer, o homem tinha tudo para ser perfeitamente feliz aqui na terra. Tudo. Perfeito e feliz. Mas Deus mesmo falou, realmente não é bom. Aliás, ele não disse realmente, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Ajudadora idônea para ele. E o que aconteceu? Adão e Eva se juntaram e é óbvio que por causa da rebelião, da rebeldia, da desobediência, tanto da parte dele quanto da parte dela, fez entrar o pecado no mundo. E com o pecado, o mundo passou para a autoridade. A autoridade do mundo passou para o diabo. Deus deu a Adão e Eva o domínio, a autoridade sobre toda a terra, sobre os céus, sobre o mar e sobre a terra. Então, terra, mar e ar. O homem tinha autoridade sobre os pássaros, sobre os animais da terra e também os peixes do mar. E é o que acontece hoje, né? O homem domina na ciência, né? Os céus, a terra e também no mar. Mas, por conta de ter entregue a Satanás o seu domínio, o Adão e Eva tinham o domínio sobre tudo. Adão tinha o domínio sobre tudo. Mas quando eles se rebelaram contra Deus, então eles disseram assim, em outras palavras, olha, nós não queremos seguir a tua palavra, a tua vontade, nós vamos fazer a nossa vontade. E a nossa vontade é fazer aquilo que contraria o Senhor. O Senhor disse para não comer daquela fruta, nós vamos comer. Comeram. Então, o homem liberalmente, de forma livre, entregou a sua autoridade sobre toda a terra para o diabo. Então, ele foi expulso do jardim e aí nasceu
essa humanidade aí corrupta, essa humanidade aí rebelde, etc, etc. E aí, bispo, poxa, mas isso foi Adão e Eva que fizeram errado, eu não tenho culpa do erro de Adão e Eva. Não, você não tem culpa, mas você é fruto da desobediência dele. Nós todos fomos frutos da desobediência de Adão e Eva. Só que Jesus veio ao mundo justamente para isso, para dar a vida dele e resgatar, salvar, justificar naqueles que nele creem. Então, quando a pessoa crê em Jesus, ela está crendo na autoridade máxima de Jesus. Ela está saindo da autoridade do diabo desse mundo para a autoridade divina, a autoridade de Jesus. Por isso é que nós pregamos o Evangelho, para levar às pessoas esse conhecimento simples. Olha, comece a obedecer a palavra de Deus, a palavra de Jesus, você vai ser feliz. Você vai enfrentar problemas, mas você vai prevalecer. Ora, esse é o segredo da Igreja Universal do Reino de Deus. E isso começa com esse casamento com Deus. Antes de você casar com uma pessoa, você tem que casar com Deus. Porque se você casar com Ele, então Ele, como seu pai, casar, que eu quero dizer, é fazer aliança, fazer um pacto com Deus, tal e qual fez Abraão. Quando você crê no Senhor Jesus, no Filho dele, então você automaticamente sai do reino das trevas e entra no reino da luz. E o nosso Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, vai guiar você, vai dar direção para a sua vida. E então, quando a pessoa, dirigida pelo Espírito Santo, escolhe uma esposa ou um marido de acordo com Deus, que já é casado com Deus, que já tem um pacto com Deus, já tem um compromisso com Deus, então aquele casal se torna como Adão e Eva no paraíso, que deixaram o pecado de lado porque Jesus os perdoou e os dois começam então a gerar filhos, filhos de Deus, através deles. Então esse é o segredo da Igreja Universal do Reino de Deus. Quer dizer, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus tem que ser casado, e muito bem casado. Para ele ser casado e muito bem casado, primeiro ele tem que se comprometer com Deus, se casar com Deus. Ele tem que ser de Deus. A esposa, primeiro, tem que ser de Deus. Não adianta a sua sabedoria, a sua ciência, a sua beleza, o seu corpo, a sua estética, nada disso adianta. O que adianta, o que faz manter um casamento é o temor que o casal tem para com o seu Criador. O temor na pessoa através do Senhor Jesus Cristo. Ora, Deus também fez isso com o homem. O que ele fez com Adão, ele fez também com todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. O próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, idônea. A mesma coisa foi o que fez Jesus. Ele veio, deu a vida dele, salvou o ser humano, salvou o homem, salvou a mulher que dele crê. Então, ele, para não deixar esse homem ou essa mulher só, Deus enviou o Espírito Santo para guiá-los, para fazer esse casamento ser feliz, essa união ser divina.
Ora, minha amiga e meu caro amigo, como que um homem pode ser de Deus sem ser dirigido pelo Espírito de Deus? Impossível. Não adianta religião. Não adianta você seguir uma religião, ainda que seja boa, que queira o bem do seu semelhante, mas sem o Espírito de Deus é impossível. O Espírito Santo é que faz possível a gente saber o que deve fazer e o que não deve fazer. E se somos obedientes, então nós vamos colher os frutos da obediência a Deus. Se não somos obedientes a Deus, nós vamos colher os frutos da desobediência. Então, o segredo da Igreja Universal do Reino de Deus, você vai ver isso lá no Univer, na história, nos fatos, né? Um dia na vida do pastor na Igreja Universal do Reino de Deus, na guerra, lá na Ucrânia, sujeito a todas as dificuldades, mas prevalecendo, tendo tudo o que precisa, mas especialmente tendo uma ajudadora, uma auxiliadora, que lhe seja verdadeiramente de Deus. Então, quando o pastor é bem casado, a esposa é tão de Deus quanto ele. Então, ela assume o papel de ajudadora e ela vai auxiliá-lo, porque sem ela, sem o auxílio dela, é como, por exemplo, a pessoa sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Para então obedecer. Não tem como. Eu tenho que saber. Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Então, eu falo por mim, com licença, um instantinho só. Eu falo por nós, Terra e eu. Quando eu abracei a fé no Senhor Jesus, quando Ele me salvou, quando Ele me mudou, me transformou, me arrancou o gênio ruim, temperamental que eu carregava, quando Ele fez isso, mudou a minha vida, eu procurei, dentro da família de Deus, uma jovem que tinha também os mesmos desejos, as mesmas vontades, os mesmos sonhos que os meus. E nós encontramos, uma ou outra, Esther e eu nos encontramos. Foi Deus quem dirigiu tudo isso. Então, por conta desse casamento perfeito, não é que ela seja perfeita e muito menos eu, mas o casamento é perfeito. Um auxilia o outro. A Esther me ajuda, a Esther me ensina, a Esther me ajuda. O que é a minha parte para com ela, eu vou cumpri-la. Eu vou seguir à risca. Mas sem ela, não há como eu frutificar. Sem ela, não há como eu viver só. É impossível. E para mim, na minha situação. Assim, o pastor que está lá o bispo, os pastores que estão lá na Ucrânia, eles têm a sua esposa. Suas esposas, suas respectivas esposas, não estão pensando na beleza, não estão pensando, eu quero mais, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não. Na estética, não. Não está pensando na casa bonita, na casa enfeitada, não. A esposa cuida do seu esposo. Ela é ajudadora. Ela foi feita para
ajudar. Foi isso que aconteceu com Esther. Ela me auxiliou, ela me ajudou. Esse é o papel da esposa. Não é só ser mulher, fêmea, não. Isso é muito pouco, muito pouco. É ajudar a ser completo. Porque eu costumo dizer, a Esther é o meu braço direito, minha perna direita. Sem ela, eu vou capengar. Porque eu preciso dela como auxiliar. Eu preciso mesmo. E é isso que Deus fala. Não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora idônea. Então, quando o homem tem essa consciência que recebe de Deus, ele busca uma ajudadora idônea. Alguém que não vem se preocupar com a sua estética, com a sua beleza física, mas com a sua beleza espiritual. Porque uma mulher sábia, ela soma na vida de um homem sábio. Mas uma mulher que não é sábia, ela destrói com as suas próprias mãos aquele homem. E isso é o que tem acontecido muito. Graças a Deus, o Espírito Santo tem levantado homens e verdadeiras ajudadoras, porque sem elas o pastor não existe. Ele não tem condições de fazer o trabalho dele, de cumprir o seu papel com respeito à obra de Deus. Então você que está me assistindo nesse momento, que é solteira ou solteiro, descomprometido com alguém, antes de você se apegar a uma pessoa, antes de você abraçar uma pessoa para o casamento, por exemplo, você primeiro tem que casar com Deus. Você tem que se aliar com Ele. Você tem que ser como o novo Adão, como era o Adão, puro, puríssimo, e ter um relacionamento com Ele, um casamento com Ele, um compromisso com Ele. Quando você tiver isso, é obra do Espírito Santo, é Ele que faz isso, então você vai buscar uma pessoa que Ele, Deus, já escolheu para você, para fazer par com você e fazer de você e ele uma só pessoa, uma só carne. E então vai haver um casal feliz. Um casal feliz, um casal completo, conduzido pelo Espírito Santo. Veja como é importante a obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, hoje, é quem nos guia. Sem ele é impossível a gente entender as Sagradas Escrituras, a vontade de Deus para as nossas vidas. Sem ele é impossível você ver a pessoa certa para se enquadrar, se encaixar com você. Então, esse é o segredo da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, quando os dois se encontram, então há aquela ligação, aquela união. E essa união é que faz gerar filhos para Deus. Não para si, mas para Deus. E os seus filhos vão honrá-los, vão honrar seus pais e vão dar continuidade à obra de Deus que os pais começaram. Então, amiga e amigo, seria bom que você desse uma olhada. Eu assisti já o segundo capítulo, o primeiro também. Eu assisti o primeiro e o segundo, mas o segundo eu assisti 2 vezes. 2 vezes. Realmente é importantíssimo. Como é glorioso, ou melhor, como é gloriosa a obra de Deus, do Espírito de Deus na vida
de um casal que realmente tem um compromisso com Deus, que primeiro se comprometeram com Deus, para que então depois pudessem servir a Deus. Você só pode servir ou só deve servir a Deus depois que você se comprometeu com Ele, se casou com Ele, digamos assim. E é aí que começa a felicidade do ser humano. Deus não erra. Deus não erra. Quando ele falou, não é bom que o homem esteja só, é porque não é bom mesmo. Porque o homem pode ter todo o sucesso nesse mundo. Pode ter todas as vantagens deste mundo, do reino deste mundo. Mas se não tiver uma auxiliadora, uma ajudadora, que seja de Deus, idônea, que Deus coloque na sua vida, esse homem vai ser infeliz, porque ele vai ser só uma metade. É isso aí. Ele só vai viver a metade. O corpo dele vai ser uma metade. E ele, enquanto for uma metade apenas, ele vai ser infeliz. Pode ter dinheiro, sucesso, sabedoria, pode ter o que tiver. Pode ter o mundo aos seus pés, mas vai ser uma metade. Apenas a metade de um ser humano. Agora, quando ele encontra a ajudadora idônea, aí ele é completo, perfeito. E aí ele dá fruto para que Deus seja glorificado através dele. Ora, é isso que Jesus fala. Quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então a gente já tem consciência do que há de vir para este mundo. E nós cremos que há de vir o fim de tudo. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Então, quem quiser se salvar, é para hoje. Não pode esperar para amanhã, não, porque o amanhã não existe. Existe só o hoje. Seja livre hoje. Comece a viver na verdade a partir de hoje. Venha abraçar essa verdade para que essa verdade guie você para uma ajudadora idônea ou um homem de Deus que realmente venha fazê-la feliz. Entendeu, amiga e amigo? É o segredo. O segredo da vida começa com Deus. Primeiro você casa com Deus. Primeiro você se casa com Ele. Você se entrega. Você crê nele. Depois você vai ser encaminhado para a pessoa que Ele escolheu para você. Porque você sabe, né? Cada porca tem um parafuso. Cada parafuso tem uma porca. E essa é a verdade. Deus encontrou uma porquinha para mim. Deus me achou como um parafusozinho para a minha porquinha. Graças a Deus. E assim formamos um par que agrada a Deus. E somos guiados em toda a verdade. E graças a Deus, tudo vai bem. Apesar das lutas, apesar dos desapontamentos, dos aborrecimentos, apesar das guerras, nós sobrevivemos e superamos todas as dificuldades, porque o Espírito de Deus é quem nos guia. Por isso, essa campanha do dia de Pentecostes. Daqui
há 2 domingos, né? Nós teremos o próximo domingo, no segundo domingo daqui para o dia 24, nós vamos ter a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo para os interessados, para os que querem se comprometer com Deus, que querem primeiro se casar com Deus para depois se casarem com a pessoa que Deus escolher. Tá bom? Dia 24. E o jejum de Daniel segue adiante. Vamos continuar no jejum. Hoje estaremos consagrando as crianças para Deus e orando para que essa próxima geração venha a ser melhor do que a atual geração. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Não se esqueça, se você quer assistir um dia na vida do pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, na guerra, na Ucrânia especificamente, então vá lá no Univer e tem lá essa matéria. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.